guardar a nossa entrada, a nossa saída, e nossa volta. Salmos capítulo 30, hoje culto, de ação de graças. Que honra de pregar nessa noite, irmãos. Confesso que eu sou um lambari no meio dos tubarão que passaram por aqui, que tem aqui. Mas Deus vai dar graça, amém? Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Frise isso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade: não vacilarei jamais. Aleluia. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, aleluia. É muito forte, irmão. Desataste o meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que a minha glória a ti cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor seja louvado nessa noite. Eu te peço, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, meu irmão, por bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Pensa num homem com coração contrito e quebrantado, irmão. O nome dele é Davi. Que assim seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que assim seja. Aleluia. Ele pegou o gancho da mesa. Tá esperto, tá esperto. Lá, crianças já estão andando, mas estão espertos, irmão. Aleluia. Por isso que Jesus falou: deixai vir a mim os pequeninos, eles são tudo espertos. Esse homem, o nome dele era Davi, irmãos. Considerado o rei de Israel. Um homem considerado o segundo coração de Deus. Homem esse que foi escolhido pelo Senhor por um propósito muito grande, que era reinar sobre a nação de Israel. Um povo adquirido, um povo eleito, nação santa. E quando Saul tinha falhado com Deus, Deus vai lá e fala ao coração do profeta Samuel, dizendo: Samuel, eu já achei um. Vai até a casa de Jessé em Belém, o belemita, e vai lá, porque de lá eu já me provi de um rei. Eu já escolhi alguém para mim. Imagine Deus olhar assim e falar: eu escolhi você. Eu olhei para ele, eu olhei para Davi, eu me atentei para Davi. Davi foi o segundo coração de Deus, irmãos. E a Bíblia diz que ele vai até lá e Davi está no meio das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. Passa os seus irmãos diante de Samuel. E Samuel falou: opa, tá aí o rei, Abinadab, Eliabe, Samá, e ninguém era. E até que talvez ele se perguntou: será que realmente Deus está certo? Tem vezes que Deus fala algo assim para você que você fica até confuso. Mas a Bíblia diz que nós não seremos confundidos e nem envergonhados. E aí ele fala assim para Jessé: Jessé, não tem mais nenhum filho?
Você passou todos mesmo? Davi estava lá esquecido e menosprezado, irmão. E ele disse, tem um ainda, tem mais um. Como se ele dissesse, eu acabei de lembrar dele. Podem esquecer de você, mas Deus não esquece de você. Podem te abandonar, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, do seu ventre, de forma que não se compadeça dele. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho gravado o teu nome. E Davi não foi esquecido pelo Senhor até que ele disse, manda chamar ele, que nós não se assentaremos à mesa até que ele chegue. Aleluia. Quando Deus quer honrar alguém, irmão, vão ter que esperar até que você chegue, aleluia. E Davi chega, ele é honrado, foi ungido como rei, passou um processo de mais ou menos 40 anos até chegar ao reinado. Então esse homem chamado Davi, ele passou por muita tribulação, pastor Maxwell, ele passou por muitos vales na vida dele. Ele passou por muitos momentos difíceis até chegar ao trono e até mesmo após o trono. Porque nós pensamos que nós estamos no trono e ali vamos ficar de folga, vamos ficar tranquilo, mas não, a Bíblia diz que Davi, ele entrava e saía nas guerras, e ele só guerreava uma guerra ou outra quando Deus falava, vai que eu sou contigo. Daí você pode ir, se não era para ele ir, ele não ia, pastor Claudinei. Aleluia, só vá na guerra que Deus manda você batalhar, não entre em guerra que não é para entrar, irmão. Porque tem guerra que nós queremos abraçar, pastor Maxwell, que não é a nossa guerra, e Deus fala, não é essa guerra para você entrar. E depois nós passamos por situações com pessoas difíceis, porque era uma guerra que não era para entrar, irmão. Só entre na guerra que Deus mandar você entrar, amém? Porque na guerra que Ele mandar você entrar, essa guerra você vai vencer, aleluia. Essa guerra já está vencida. Comigo, eu não posso entrar numa batalha que Deus não vai comigo, irmão. O próprio Moisés, um dia Deus falou, vai lá em tal lugar, eu vou enviar o anjo. O irmão estava contente com o anjo, né? Eu só vou se a tua presença for comigo, aleluia. Se o Senhor for comigo, Senhor, não me faça sair desse lugar, se o Senhor não for comigo, aleluia. Davi era esse homem, irmão. Ele só entrava em guerras aonde Deus estava com ele, aleluia. A primeira guerra que ele enfrenta não é nem o gigante, é a sua própria casa. O próprio Jesus fala assim, os próprios inimigos às vezes vão estar na casa, pastor. Aleluia. Jesus falou isso. Às vezes ali é o que você vai enfrentar, a dificuldade não é quem está de fora, é quem está de dentro. Porque o que dói não é quem fala lá de fora, pastor, mas se for alguém aqui de dentro falar, dói no nosso coração. Se alguém nos trair, se alguém ali nos desonrar, isso dói, irmão. Pode ser alguém de fora falando, acusando, você não está nem aí. Mas se alguém que você ama, que está perto de você, dói, irmão. E aí dói. Por isso que Jesus falou, as batalhas serão dentro da casa. Nora contra a sogra, não diz só por genro contra a sogra, mas a nora diz. Mas tem nora que está bem com a sogra, Deus vai curando, né, um e outro. Vai fazendo a obra. Oh, Jesus maravilhoso. Brincadeiras à parte, irmãos. Temos batalhas que nós enfrentamos na nossa vida. Tem gente que é um leão por dia, mas tem gente que está dando tapa no leão, uns 10 leões no dia. Tanta dificuldade, tanta luta, tanta peleja. Só Deus sabe a peleja que você está hoje, irmão. Eu não sei, mas Ele sabe. E é por isso que Ele está dando essa palavra para você hoje, porque Ele conhece o teu coração. Eu tenho muitas mensagens na cabeça, pastor, que o pregador sabe. Você fica com tanta pregação na cabeça. Será que eu pego isso? Será? Deus falou, no domingo aqui eu estava sentado, Deus falou, você vai pregar domingo que vem e vai falar o que eu mandar. Depois falou, pastor Maxwell, pastor, você prega domingo? Eu falei, Deus já falou, pastor, vamos que vamos. Sabe? Deus já tinha preparado esse ambiente antes que ele acontecesse, porque Ele queria falar isso para você. Então a primeira guerra de Davi foi contra a sua própria casa, onde ele é deixado lá nas ovelhas malhadas, esquecido.
E não era lugar bom de ficar, irmão, porque um lugar para ter leão e urso para ele matar era um lugar complicado, um local selvagem. Porque quando ele vai enfrentar o gigante lá na frente, Golias, ele fala para Saul: Saul, já lutei contra leão, já lutei contra urso. Para o pai e a mãe deixar, irmão, um filho lá no meio de leão e urso, ele era esquecido mesmo, irmão. Você que tem filho, o filho vai passar a rua, nem passa carro, irmão, você já vai, não vá lá na rua. É ou não é? Mas Davi estava lá no meio onde tinha leão e urso, irmão. Como ele era deixado de lado, como ele era menosprezado, mas foi lá que ele aprendeu a guerrear, foi lá que ele aprendeu a batalhar, lá no oculto onde ninguém via. Foi as primeiras guerras, porque a primeira guerra na minha e na tua vida, às vezes, é interna, é dentro de nós, é onde ninguém vê, é onde ninguém olha, onde não é exposto, mas o Senhor vai tirar essa guerra, Ele vai trazer paz ao teu coração, aleluia. Oh, Deus tremendo. E ele tem essa batalha, e depois ele tem outra batalha contra Golias. Ele vai lá para levar os queijos, os alimentos lá, para ver se os seus irmãos estavam bem na guerra. E a Bíblia diz que ele vai lá para trazer notícias. De repente está lá o Golias afrontando: tem alguém para vir contra mim? 40 dias aquele homem lá, pastor. Tem alguém aí? Seus imaginem a afronta. Seus covardes, seus calça curta. Eles eram filisteus, irmão. Eles eram mundano. Imagina o que eles falavam. Você já viu um mundano falando besteira? Era mais ou menos Golias, irmão. Nem suba teu pensamento, mas era besteira atrás de besteira. E afronta atrás de afronta. Porque eles não são tementes a Deus. Eles vão falar qualquer coisa. Não era assim quando nós era do mundo, irmão? Nós falava qualquer coisa que vinha na cabeça. Hoje você pesa as suas palavras. Hoje você já é sábio, você ouve primeiro para falar depois. Hoje você pesa o que você fala. E a Bíblia diz: guarde a tua língua. E nós somos guiados hoje por Deus. Mas quando nós era do mundo, qualquer coisa xingava filho, xingava os outros, xingava parente, xingava irmão. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou, aleluia. Então esse filisteu, ele afrontava com palavras ruins. Só pela base que nós temos todo dia, não tem ninguém para lutar contra mim. Cadê os guerreiros de Israel? Cadê os homens desse lugar? Imagina, irmão, que ruim para um homem ouvir aquela afronta, irmão. Minha esposa sabe, irmão, eu não deixava barato qualquer coisa que faziam contra mim. No começo do evangelho foi muito difícil. Eu era muito complicado, irmão. Se alguém passasse, Maxwell, antes de eu ser cristão, né, detalhando aí, antes de eu ser cristão, irmão, se alguém passasse na rua, olhasse para mim, por mais que fosse cumprimentar, falava: viu, perdeu alguma coisa, quer vir? Era assim, irmão. Eu era sem Deus, 12, 13 anos de idade, irmão. Enfrentava um homem adulto. Jesus tem misericórdia, não estava morto já. Deixa eu salvar esse aqui já vai logo. Deixa eu chamar esse aqui, pegar um pior que ele ali já era. Deus me alcançou daí. Então Deus vai mudando o nosso caráter, vai nos moldando. E agora nós vemos que Davi vê aquela afronta e ele não deixa barato. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu para estar afrontando exércitos do Deus vivo? Quem pensa ele que é? Opa, os homens ali, tudo parrudo ali, olharam para ele, aqueles homens bonitos, homens fortes de aparência, musculoso, olharam: opa, e ó, tem um homem aí que está querendo, eu acho que não vai dar conta, mas já é o começo. Quantos menosprezaram ele, seus próprios irmãos falavam: rapaz, você é presunçoso de coração, Davi, você veio aqui para ver a guerra. Eliabe, Benadab e Samar afrontaram Davi, dizendo: o que você veio aqui, você é presunçoso, você veio para ver a guerra, né? Você não veio aqui obedecendo teu pai. Ele disse: parem. Daí Davi nem deu bola para as vozes estranhas, irmãos, amém? Quando Deus tem um propósito na tua vida, deixa as outras vozes falar, irmão. Ouça a voz de Deus e continue no propósito. E a Bíblia diz que os homens ouviram aquilo e chegou aos ouvidos de Saul. Nem o rei Saul, que era para ter se levantado, se levantou contra o gigante. Até que Deus tem que levantar alguém, irmão. Sempre Deus vai levantar alguém. Se você não quiser guerrear, irmão, se você quiser abandonar o evangelho agora, Deus vai levantar alguém.
a obra vai ser realizada, a obra será feita, o nome dele será glorificado. Ele sempre tem algo novo para fazer. Quando Saul abandonou o Senhor, Deus levantou Davi, irmão. Não para por aí, até chegar a Jesus Cristo e ele diz: está consumado, pronto. Está entendendo? Cumpri. Agora é só vocês ir até mim, olhar para ele, olhar para Cristo. Agora é só seguir a Cristo, irmão. Se você pensasse na sua vida e visse como, mas é difícil servir o Evangelho, mas é igual Mateus, irmão. É só você lembrar, opa, eu só tenho uma coisa a cada dia: segui-lo. É só eu seguir. O meu papel é só seguir a Cristo e abandonar as coisas, obediência ao Evangelho, irmão. Se você obedecer, vai ficar tudo mais leve. O fardo é leve, meu jugo é suave, Jesus disse. E aí a Bíblia diz que ele se levanta. E Saul falou: manda chamar esse aí. Ele coloca as armaduras dele na vida de Davi. E tem armaduras que é pro outro, não é pra você, irmão. Ele foi lá tentar com as armaduras e não deu certo. Eu não tiro esses negócios de mim. Tira esses negócios aqui, que o teu jeito é o teu jeito, o meu jeito é outro jeito, amém? Não adianta você querer vestir a roupa do outro, irmão, se você é você, amém? Você tem outra personalidade, outra maneira. E vai ser do teu jeito que Deus vai usar, amém? Na verdade, melhor dizendo, do jeito dele. Mas ele vai usar coisas de você para a obra dele, amém? E aí a Bíblia diz que ele vai, pega as pedras, todo mundo conhece a história. Eu quero resumir para não me delongar nessa parte. Ele vai lá e enfrenta, e com uma pedra que ele escolheu 5, joga no gigante e o gigante cai. O gigante antes fala ainda: você vem aqui pensando que eu sou um cão morto, para você vir com um pedaço de pau? Davi estava com o seu cajadinho ali, irmão. E é com o cajado, pastor Maxwell, que nós vamos vencer, amém? É com o cajado mesmo, é com essa ferramenta. Aleluia. Ele vai e vence o gigante. Nós sabemos que ele corta a cabeça do gigante e leva até Jerusalém. Ele disse: ninguém vai levar essa cabeça aqui, eu que venci, eu que vou levar. Acho que tinha um monte de gente louco para pegar a cabeça do gigante. Opa, fui eu. Davi, a Bíblia diz que ele segurou para si, pastor, porque a guerra que você venceu foi você que venceu. E ele leva aquilo lá para Israel. E todo o povo vê que Deus era na vida dele, e ali começou tudo, meu. Aí Davi, ele vai para as batalhas, vai para as pelejas. Saul coloca ele para ser ali o tocador na casa dele, o levita da casa. Tentou encravar ele, porque o espírito maligno da parte do Senhor veio contra Saul. Tentou encravar ele com a lança, tentou matar Davi várias vezes e não conseguiu, porque Deus tinha um propósito. Então Deus já colocou ele no palácio, dizendo: aí, você está aqui hoje servindo, mas amanhã vão servir você. Você começa servindo, mas amanhã alguém vai te servir, amém? Recebe, irmão. Hoje você é empregado, amanhã você vai ser patrão. Você tem que tomar posse, irmão, do que está sendo liberado. Os comandos estão indo. Você tem que tomar posse. Então Deus, ele vai te alinhar até o propósito. E Davi, ele vai e ele começa a entender. E Saul coloca ele nas piores guerras. E Deus foi com Davi. Ele falava: vai lá, eu quero sempre para os filisteus. Deus dava 200. Deus prosperava ele em toda a guerra que ele ia. Até que um dia, minha irmã, chega as mulheres cantar e dizer: Saul matou milhares, Saul estufou o peito, eu matei milhares. De repente o refrão: mas Davi matou seus 10 milhares. Saul murchou, irmão. Não, vocês estão atribuindo a ele 10 milhares e a mim 1.000, só 1.000. Que falta senão-lhe o trono? Ele estava profetizando e não sabia, irmão. Aleluia. Ele estava profetizando e não sabia. E a Bíblia diz que Deus honra a vida de Davi. Ele passa um processo de perseguição. Muitas vezes Saul quis matar Davi. E Davi teve oportunidades de matar Saul e ele não quebrou princípios. Amém? Porque um dia Davi estava lá, estava Saul dormindo, todo o exército estava ali, Saul dormindo. Chegou ali um dos guerreiros, Davi falou: olha aqui, Davi, deixa que eu pego a lança e eu encravo agora Saul, e acabou.
Essa perseguição, Davi, acaba por aqui. Essa guerra acaba por aqui. Deixa que eu acabo com Saul agora. Não vai ser nem por você, viu? Tá entendendo, pastor? Tem pessoas que tentam se achegar a nós e fazer com que nós façamos coisa que não é para fazer, dizendo que é Deus, irmão, pregando para nós ainda. E às vezes nem tudo é Deus. Por isso a Bíblia diz: militar em todas as profecias, retém o que é bom. Olhe bem para as profecias que você recebe, irmão. Senão você vai se quebrar. Às vezes, depende do que você ouve e faz, irmão, você se quebra lá na frente. Opa, Deus vai abençoar, então tá bom, irmão, Deus vai abençoar. Então, se Deus quer abençoar, Ele vai abençoar, amém? Se Deus vai dar, Ele vai dar, Ele vai preparar. Não adianta Deus falar: vou te dar um carro amanhã, você ir lá na concessionária, se endividar, pagar 2, 3 carros e pensar que é benção. Se Deus falou que vai dar, Ele vai criar um contexto, vai criar uma maneira, vai agir em teu favor, porque as bênçãos correrão e nos alcançarão. Elas virão atrás de nós. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Recebe isso. Se Deus falou, é Ele que vai cumprir, irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Porventura, tendo Ele dito, não o faria. Está em Números isso, se eu não me engano, 24. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Davi já estava com unção. Ele tinha tudo para matar Saul, mas não matou. Ele disse assim pro servo dele, pro guerreiro que estava do lado, ele disse: porventura, alguém tocando no ungido de Deus vai ficar impune? Podem tocar quem for, mas eu não vou tocar. Cuidado quando você fala mal de um obreiro, de um pastor, de um irmão. Estava vendo uma mensagem do Luciano Subirá sobre maledicência. Cuidado, irmão. Deixe que os outros falem do irmão A, o irmão B. Deixe que falem. Você não. Amém? Você não. A Bíblia diz: não amaldiçoeis, mas abençoeis. É para você abençoar. Teu papel é abençoar. Amém? O teu papel é abençoar. Então Davi, ele teve oportunidades na caverna. Saul tinha ido no banheiro, ele teve oportunidade, cortou a orla da veste dele, e mesmo assim doeu o coração de Davi. Falou: não podia ter feito isso. Mas ele sai da caverna com seus guerreiros. Pronto, todos os guerreiros ali. É agora, Davi. Olha aqui, cara. É esse momento. Mata Saul. Oh, Deus entregou nas tuas mãos. Vão vir com profetada para você, irmão. Oh, agora é a hora. Cuidado com as profetadas, irmão. Oh, agora é esse momento. Ele disse não. Ele sai lá fora e falou: Saul, Saul, olha aqui, Saul. Se eu quisesse fazer algo contra você. Ó, se eu quisesse. Ó, se eu quisesse. Mas ele falou: não, não pelas minhas mãos. Davi, o Davi, irmãos, ele esperava que Deus tirasse Saul do trono, mas talvez não matasse ele. Amém? Senão ele teria matado. Amém? Concorda, irmãos? Alguém que está te perseguindo, irmão, está arrebentando com você no meio, está indo lá na internet, te quebrando, falando mal da tua vida, acabando com os projetos que Deus começou na tua vida. O que você vai fazer, irmão? Na vontade de... Ô, irmão, você concorda, irmão? Você é carne também, irmão. Ou vai falar: sou santão. Ah, não brinca comigo não, irmão. Você vai ficar ali, meu Deus do céu, pela graça. Porém, todavia, entretanto, você vai confiar nos planos de Deus. E quando alguém nos persegue, irmão, como é ruim alguém nos persegue. Às vezes um encarregado, às vezes uma pessoa no trabalho. Alguém já passou por perseguição? Só eu passei. Ou só eu, será? Eu creio que cada um passa por uma perseguição. E Davi passou por isso, pastor Claudinei. E a Bíblia diz que mesmo assim ele não tocou em Saul. E ele reinou. No tempo de Deus tudo aconteceu. Mas esse mesmo Davi, ele enfrentou várias batalhas, irmãos. E é aqui que eu queria chegar.
Salmos 30 vai dizer que ele louva a Deus pelo livramento do Senhor. Quantas batalhas, quantas lutas o rei Davi enfrentou, irmão, mesmo estando no trono. As maiores batalhas de Davi foram ali na casa, foram contra o do próprio povo e depois contra os inimigos realmente, que eram os filisteus. Toda vez que Davi pensava que estava tranquilo, meu irmão, tinha um filisteu para encher o saco. Sempre vinha um filisteu, sempre vai ter um filisteu, irmão. Sempre vai ter um filisteu para tentar ali nos afrontar. Na hora que você pensa, estou bem no meu reinado, vem um filisteu para tentar nos embaraçar, para tentar nos impedir, para tentar fazer com que eu e você não avance. Mas a Bíblia diz que ele louva, ele diz: exaltar-te-ei, ó Senhor, tu me exaltaste. Se ele está falando da exaltação aqui, Davi já estava no trono, ele já estava reinando sobre Israel. Aleluia. E não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Todo momento os inimigos de Davi queriam se alegrar contra ele, porque eles perderam o maior guerreiro deles, que era Golias. Senhor meu Deus, eu clamei a ti e tu me saraste. Ele estava ferido por dentro, irmão. Davi estava ferido. E ele disse: eu clamei. Um segredo está, irmão, para que essa ferida seja curada: clamar ao Senhor. O que é um clamor, pastor William? É um grito em alta voz, dizer: Senhor, fecha o quarto lá, a porta. Não precisa, fecha a janela, irmão. No banheiro, não sei, mas grita. Fala: Deus, eu estou aqui. Deixa que os vizinhos escutem, deixa que os outros escutem, irmão. Mas vai, clame mesmo. Clamor é isso, é grito em alta voz, irmão. É por isso que todo crente é meio doido. Pastor, grita aí. É para chamar a atenção de Deus mesmo. Aleluia. Esses crentes são tudo doidos. Estamos clamando, irmão. Agora você vai falar assim: estamos clamando. Aleluia. Deixa eu clamar. Aleluia. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse o abismo. Vou ler um versículo aqui em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, que diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus. Não era fácil a peleja, irmão. E era de espada, lança, escudo. Desceu Davi com ele e seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Tem momento que a gente se cansa também. A gente olha para um pastor nosso e pensa que ele é super-herói. Só Deus sabe ir, pastor, nas batalhas. Mas Deus vê, sabe? A gente pensa: opa, o pastor tem que ser super-herói. Tem uma hora que cansa. Ah, o obreiro ali é super-herói, irmão. Tem hora que cansa. Às vezes a batalha é grande, irmão. Tem hora que cansa. Mas Deus vai se fazer renovar suas forças nessa noite. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante. Davi não enfrentou só um gigante, irmão. Quando você pensa que venceu um, tem mais um. Eita glória. Quando você venceu um gigante, você vem outro. Aleluia. Mas Deus vai dar vitória. Cuja lança pesava 300 ciclos de cobre. Eu nem sei quanto é isso, irmão. Eu não peguei atualizado aqui, senão já ia ver. O Claudinei deve saber, irmão. Teólogo puro. Aleluia. Eu fico olhando o status dele ali, cada mensagem que vai tirando para nós. Eita, eu fico lá nos esboços do pastor Claudinei. Aleluia. E que cingiu uma espada nova, e tentou ferir Davi, irmão, cansado. Davi cansado, lutando ali, ó, frente a frente com o gigante. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de
Israel. O quanto Davi era importante para aquele povo, irmão. A importância que Davi tinha no meio daquele povo. Para eles falar, não vai sair mais na peleja conosco, deixa que nós se viramos. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Davi era a luz naquele lugar, irmão. Davi era a lâmpada que iluminava aquela nação. Por que a nação está gemendo? Porque não tem lâmpada hoje, irmão. Como presidente, como... Irmão, por isso que a nação está gemendo. Se há luz, nós não ficamos em trevas, amém? Se você vai lá, irmão, votar lá daqui um ano, e você pensar, vou votar nele porque eu gosto dele, irmão, vê se ele é luz primeiro. Senão depois você vive trevas e fica, eu gostava dele, irmão, vai viver treva. Sabe por que gosta? Veja quem é luz, irmão. Quem Deus te guiar para votar, quem... não temos que se envolver, porque Davi era rei, porque José era governador, como que eu não tenho que me envolver? Deus manda eu liberar isso aqui também. Por que eu não tenho que me envolver na política? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo se entristece. Tem que se envolver mesmo, irmão. Aconteceu um acidente lá na frente da loja ontem, né, amor? Falei, liguei lá pros vereadores, falei, o negócio é o seguinte, cadê a lombada? Faz 2 anos que eu tô pedindo. Cadê a lombada na frente? Não é nem pra minha loja, é pra rua, pros outros morrer. Estão esperando alguém morrer pra daí resolver, gente. Xinguei lá todo mundo, pastor. Tem que se envolver, irmão. Ô Jesus, vai lá, Senhor. Vamos lá votar nele. É verdade, irmão, nós temos que se posicionar. Senão tem gente que se coloca lá, um mal posicionado, que não faz nada. Irmão, tem que pegar aquele lá que tá indignado mesmo. Arruma a rua aqui, tá cheio de água. Aleluia. Passa o trator aqui. Tem que pegar os indignados, irmão, que tão brabo, que vão confrontar mesmo. Senão você vai colocar um lá que só tá bem. Tô ganhando 10 mil agora. Tô de boa. Tem que pegar os indignados, irmão, que nem ligam pro dinheiro, nem ligam para recurso, irmão, que estão lá, por favor, de ajudar alguém. Senão, irmão, não se resolve. E Davi era essa luz que iluminava. Então, Davi, uma das situações, eu li sobre esse gigante só para contar uma das situações de Davi. Mas teve várias situações. Seu filho Absalão tentou usurpar o trono. Ele viu seu próprio filho morrer pela mão de um guerreiro dele. Imagine que difícil foi para Davi. E quando Davi chora, o guerreiro fala assim, por que você está chorando? Ele estava te afrontando. Como não chorar por um filho, irmão, e mesmo que seja afrontado por ele? E várias vezes Davi falhou lá com Betseba. Ele foi lá e a primeira coisa que ele faz é se vestir com pano de saco, sinal de humilhação, e falar, veio o profeta e falou, você fez algo errado. E mais, você vai lá e matou Urias. Se não me engano, é Urias, né, irmão? Se eu não me engano, matou o esposo dela ainda para ficar com a mulher. Davi falou, tinha 99 ovelhas, um homem, e um tinha outra. Você foi lá e pegou aquela que tinha uma só. Que ele disse, temos que matar esse homem. Ele disse, esse homem é você, Davi. Cuidado com o que você fala, às vezes será a tua sentença. E aí Deus trata com Davi. Primeira coisa, irmão, Davi não foi ali falar com o profeta, nada, não. Ele se humilhou, baixou a cabeça, irmão. Se você sabe que está errado, aceite que você está errado, amém? Não adianta estufar o peito e falar, eu estou certo, querer confrontar o profeta. Quando Deus fala com você, aceite a repreensão, porque Deus repreende aquele que ama, e é o filho que Ele quer bem. Se Deus te repreende, é porque Ele não quer que você se perca, igreja. Se Deus Ele pega umas palavras duras, é porque Ele não quer que você se afaste dali da fonte da água da vida, que é Jesus. E por isso que Ele repreende a quem ama. E Ele repreende a Davi. Davi, ele vai lá, a primeira coisa que ele faz, ele se prostra, pastor Maxwell. Ele se dobra, ele jejua, ele fala com Deus, ele não tem palavras. E dá comida para ele. Na hora que vai nascer a criança, morre a criança. E ainda assim ele continua ali, irmão. Mas daí ele fala, morreu a criança. Depois que ele vê que morre, ele levanta. E eles falam, agora que a criança morreu, você se levanta do teu jejum?
Ele disse, eu tentei enquanto ela estava em vida, agora que não está, não tem mais o que eu faça. Se assim foi o que Deus quis. Mas mesmo assim, irmão, da falha de Davi, vem ainda depois Salomão, que foi o sucessor dele, com a mesma mulher. Porque Deus restaurou as coisas. Deus é especialista em restauração. Então Davi, ele passou por momentos de humilhação, irmãos. Ele passou por circunstâncias difíceis. Ele falhou, mas você não vê ele falhando no mesmo erro, irmão. Pode falar o que for de Davi, mas ele não falhou depois do mesmo erro. Ele não caiu no mesmo erro. E aí ele se levanta, Deus é com ele. E a Bíblia diz que ele vence várias batalhas. E ali ele vai dizendo: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, versículo 3. Conservaste minha vida para que não descesse o abismo. O Senhor me preservou, porque Davi passou em situações que ele viu a morte cara a cara, pastor Maxwell. Para ele estar falando esse salmo, irmão, ele quase morreu. Sabe aquele quase? Você está lá na rodovia, de repente um carro te entra ali. Eu passei por isso, irmão. Uma vez eu me acidentei de moto. Deus já tinha revelado a nossa pastora lá da igreja que nós congregava, que era para vigiar com moto, com carro, com acidente. Que o inimigo tinha feito uma reunião no inferno para tentar contra nós, e ela sonhou. O inimigo queria tocar nos líderes da igreja, eu era um deles. Em vez de eu andar de boa de moto, eu estava andando quase 100 por hora, irmão, numa rodovia de 40. Cuidado, irmão, cuidado. E aí, irmão, pegou, eu ultrapassando, Deus falou, vai por essa rua. Eu senti aquele dia a voz de Deus audivelmente ao meu ouvido, dizendo, vai por essa rua. Eu vi o caminhão do Tozeto onde eu trabalhava, falei, vou seguir eles. Eu segui. Só porque eu trabalhava com os meus amigos, irmão, eu passei um aragem, porque eles começaram a acelerar aquele caminhão para mim não ultrapassar, e não viram que era eu. Pense num caminhão que andou, nossa, muito rápido, pastor. E moto anda. Para mim ultrapassar, eles demorou umas 8 quadras, numa rua que tinha lombada ainda. De moto você passa a lombada rapidinho. E de repente, na hora que eu passei, eu comecei a ultrapassar eles, entrou um carro na frente deles. Na hora que eu pensei, agora eu vou ter que ultrapassar o carro virou. De primeira. Não teve nem escape, irmão. O escape Deus já tinha dado, falando, vigiem. Amém? O escape é esse, não é você escutar Deus falar, ande devagar, ande com calma. Melhor você chegar no destino que você chegar arrebentado. Bati a moto, irmão. Na hora que eu caí de ombro. Eu não sei, pastor Maxwell, mas eu sei que foi a mão de Deus, irmão. O jeito que era para mim cair, irmão, eu lembro. Era para mim cair de cabeça. Eu senti algo me virando assim. Acho que Deus deu um toque assim. Quebra o ombro, mas não quebra a cabeça, não, já era. Eu vi a mão de Deus. Ele falou antes. Na hora que Deus falou para mim por aquela rua, Deus já falou, vai, anjo, lá que foi esse é cabeçudo. Vai, anjo, lá porque esse é cabeçudo. Acho que o anjo foi voando lá, pastor Claudinei. Porque na hora que eu bati era para bater de cheio no carro. O carro virou tão rápido que eu bati só na lanterna traseira e consegui já escapar. Se eu batesse frontalmente, irmão, eu não sei. Só Deus sabe, irmão. Na hora que eu caí de ombro eu senti esse clec. Quebrou a clavícula. Na hora que eu olhei assim, irmão, pra mim que foi é muito rápido, irmão, essas coisas de segundos. E aonde que eu me embolei, pastor? Na esquina do cemitério da 15. Deus falou, eu te tirei tua alma da morte, rapaz. Na esquina do cemitério. Hoje eu passei lá, do lado do Santana, lá no Varanas. Passei e eu lembrei, olhei pro cemitério e falei, oh meu Deus, obrigado pelo livramento. Aqui ó, pregação de hoje, irmão. Na hora que eu pego e me desperto, porque é coisa de segundos, eu olho assim, de repente um monte de gente já à minha volta, irmão. Eu falei, nossa, em 1 segundo chegou tanta gente, eu tinha desmaiado. Podia ter morrido. Na hora que eu acordo, já estava a ambulância, já estava minha esposa, já estava todo mundo, já estava o Abner ali, que era o menorzinho. E ali Deus me salvou, teve misericórdia por uma alma desobediente, porque Deus falou para andar devagar, Deus falou para ir pelaquela rua e eu fui ao contrário. Não vá ao contrário, irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. E aqui vai dizer que Deus tirou ele da sepultura. Conservaste-me. Alguém aguenta mais um pouco aí, amém? Ação de graça, irmão. Cantai ao Senhor, vós, os seus santos, celebrai a memória da sua santidade.
Em todo tempo, irmão, louve ao Senhor, amém? Louve ao Senhor. Porque a sua ira dura só um momento. Tem hora que Deus se ira com nós, mas dura um pouquinho. Deus, ele se... assim como o filho, irmão, você vai lá, o filho está fazendo coisa errada, você vai dar uma palmadinha, fala, por que eu briguei com essa criatura? Você vê ele chorando depois e fala, por que eu fui brigar? A gente se ira, mas depois fica pensando. Quando pega mais firme ainda, você fica, nossa, por que eu deixei tanto de castigo? Fica com dó. Deus fica com dó de nós, amém? Ele trata, mas ele fica com dó também, porque ele é pai. Tá bom, filhos maduros, amém? O choro, mas ó, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas trevas na nossa vida, quantas noites nós passamos. Tem até um louvor que fala, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus. Quantas noites difíceis que nós passamos, né, irmãos? Alguém já passou por alguma noite em clara, chorando? Eu já passei por muitas, irmãos. No começo da minha caminhada, mas eu chorei tanto para Deus. Só Deus sabe. Sabe como é você chegar em casa, irmão, num culto abençoado. Chega lá um parente teu, você foi naquela igreja de demônio? Era assim. Pastor, eu enfrentei isso. Essa mesma que falou de demônio, não vou contar o testemunho, mas quase morreu, irmão, por causa disso. E eu tive que orar pela pessoa, para Deus curar, restaurar e salvar. A minha esposa sabe. Então no começo da caminhada, irmãos, teve culto, teve uma vez, quem passou por depressão? Depressão é algo inexplicável. Uma vez, irmãos, eu estava indo na igreja, pastor Claudinei, tudo bom, tudo certinho. Culto cotidiano, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus. Eu cheguei em casa, irmão, me deu um desânimo. Do nada. Eu não queria conversar com ninguém, eu não queria comer. Eu fiz sem entender aquilo, irmão. E eu estava bem na igreja, estava indo para os cultos, do nada veio aquele negócio que foi uma vez na vida, graças a Deus não teve mais. Mas foi 2, 3 dias. Eu peguei e juntei tudo minhas trouxas, pastor. Eu falei, eu vou embora, eu vou pegar a linha de trem e vou seguir. O diabo queria me matar aquele dia, irmão, eu não sabia. Eu vou pegar a linha de trem, morava pertinho de uma linha de trem, eu vou seguir ela e vou sem rumo. Eu quis sair da minha casa, da casa da minha mãe e sumir. Deu uma tristeza profunda, eu não queria falar com ninguém, com o pastor, com ninguém, irmão. Mas no dia que eu peguei minhas trouxas, sem ninguém saber, uma das tias minhas que estava indo na igreja e um jovem que estava começando a ir na igreja, eu peguei as mochilas sem falar pra ninguém, não tinha WhatsApp, não tinha status, não tinha o que postar. Eu tô triste, eu tô desanimado. Para de postar, fala pra Deus, irmão, amém? E eu sem entender, falei, Deus, o que é isso? Mas me deu uma tristeza, pastor Maxel. Eu falei, vou embora daqui, não quero ver mais ninguém. Eu vou sumir. Eu tinha lá uns 14, 15 anos, não lembro. Sem nada, irmão, bem louco da vida. Coisa do inimigo mesmo. Isso é uma guerra espiritual, irmão. E eu peguei a mochilinha, saí para fora. Deus não deixou eu andar uma quadra, amém? Deus não vai deixar você andar uma quadra, aleluia. Ele vai preservar a tua vida. O favor do Senhor vai preservar a tua vida, aleluia. A minha tia chegou do nada chorando assim, foi atrás de mim, ela nem viu sair, mas não sei como, ela chegou, já chegou jovem. William, não vai, por favor, você é a coluna nessa casa, você é o único que ora, que busca nessa casa.
Se você sair, acabou para nós, acabou a nossa família. Eu era o único que estava na igreja, irmão. E por isso a batalha foi grande. Até que do nada ela chegou, usada pelo Espírito Santo. Ela falou: não vai, não saia. Não sei o que você vai fazer, não vá. E eu comecei a chorar, eles começaram a chorar, irmão. De repente eu voltei para casa e Deus começou a restaurar de novo. Fui no culto, vai para a igreja, irmão. Mesmo com tristeza, mesmo com angústia, mesmo com depressão, vá. Que é lá que você será curado. É aqui que você será restaurado. É aqui que Deus vai mudar a tua história. É uma palavra, basta. Então nós passamos por noites traiçoeiras, noites difíceis, em que a nossa alma parece que está na sepultura, em que a nossa alma parece que está a ponto de morrer. Aquela tristeza que só você e Deus sabe, aquela luta que você está batalhando, às vezes no financeiro, no casamento, no trabalho, e você pensa que nunca vai acabar, irmão. Mas já vai melhorar. Porque Davi disse: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Porque quando nós estamos na luta, irmão, a gente ora, é ou não é, pastor? A gente busca, a gente consagra, até receber a bênção. Só que não se perca na bênção, amém? Eu preguei sobre isso uma vez lá na igreja. Não se perca na bênção. Porque ele dizia: eu não vacilarei jamais. Porque quando nós está bem, irmão, tem que cuidar para você não deixar de ser humilde. Tem que cuidar para você não se tornar arrogante. Tem que cuidar para você não pisar nas pessoas, porque daí você tem dinheiro. Aí você pode pagar, aí você pode fazer. Daí tem muita gente que para de orar, para de agradecer, para de falar com Deus, porque o recurso que ela tem resolve todos os problemas. E é por isso que às vezes você fica sem recurso, irmão, porque Deus quer ainda trabalhar no teu coração, trazer maturidade, porque Ele só entrega algo para quem está preparado para receber. Então tem que estar pronto. E ele dizia: na minha prosperidade eu não vou vacilar, Senhor. Mas ele falhou, irmão, porque ele estava no palácio, e no palácio ele falhou. E aí que Deus fala: eu vou te colocar no palácio, meu irmão, minha irmã. Deus fala: ei filho, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Porque isso está sobre nós, irmão. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. A bênção só falta descer. Às vezes tem uma batalha espiritual igual Daniel enfrentou com os demônios, até o anjo chegar com a mensagem depois de 21 dias. Às vezes até chegar lá você vai enfrentar a batalha, mas a bênção está para chegar. E às vezes só falta você orar, consagrar, jejuar, se separar, para que ela chegue na tua vida. Mas não se esqueça de quem te abençoou. Não se esqueça de quem te entregou. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e eu fiquei perturbado. Enquanto Davi estava com um muro na volta dele, já estou quase encerrando. Enquanto Davi estava com um muro à volta dele, uma proteção, estava tudo bem, pastor Maxwell. Mas quando Deus vira o rosto, irmão, a gente fica perturbado. Quando Deus vira a face, aí, irmão, que a Bíblia diz assim: a bênção de Deus enriquece e não traz consigo dores. Se for bênção de Deus, ela vai enriquecer a tua vida, irmão, minha irmã. Mas quando é luta, ali a bênção de Deus, ela vem para enriquecer, para nos fazer crescer. Coloca outro versículo ali, por gentileza. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Pode ir adiante. Que proveito há no meu sangue quando desço a cola? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Aleluia. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Seja o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo. É muito lindo. Já passou por situação que você teve que orar para conquistar algo, irmão? E quando chega a bênção, o pranto se torna em alegria, em folga. Como é bom. E vai dizer assim: desataste o meu pano de saco. Eu estava humilhado, eu estava abatido, eu estava caído, mas o Senhor falou: viu, dá aqui esse pano de saco. Eu estou tirando hoje de você esse pano de saco. Estou trazendo você para uma novidade de vida. Estou trazendo você para um novo tempo.
Estou trazendo você para coisas novas, aleluia. Amém, filhos maduros? Estou trazendo você para um novo caminho, aleluia. Oh, Espírito Santo, e me vestiste de alegria. Você acha que vai sofrer para sempre, irmão? O choro pode durar até uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia. Não há mal que dure para sempre, irmão. Aleluia. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Louve ao Senhor. Isso é uma maneira de você ser grato. Isso é uma maneira de você agradecer a Deus, irmãos. Tem várias coisas que você pode fazer, igual esse culto hoje de ação de graça. Você ficar um pouquinho mais para agradecer o que Deus tem feito na tua vida, o que Deus tem agido sobre você. Porque essa luta que você enfrenta, ela não vai durar para sempre, amém, igreja? Amém? Alguém recebe isso comigo? Você acha que só você está na luta? Às vezes nós também tá. Olha para minha esposa, ela já baixou assim. Tem luta, irmão, que só nós sabemos, pastor Maxwell. Tem batalha que só nós enfrentamos, meu irmão. Só Deus sabe que você enfrenta, igreja. E Deus vem falar sobre isso, para que você entenda que você vai passar por isso, amém? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode passar tudo, irmão, mas a palavra de Deus, ela permanece firme para sempre. E o que Deus liberou sobre nós é palavras de vitória. Acho que uma irmã leu aqui sobre vitória. Acho que foi a irmã, né? Não sei, alguém leu? Então Deus, Ele nos dá a vitória, Ele nos abençoa. E é isso que eu vim falar para você nessa noite. Independente do que você esteja passando, parece até clichê de pregador. Independente do que você esteja passando, irmão, é essa a mensagem mesmo. Fique tranquilo, essa é a palavra. Não tem outro, não tem como eu ir para outro caminho. É isso que Deus mandou liberar. Não importa o que você está enfrentando, não importa a luta que você está batalhando, o sol vai brilhar, irmão. E sabe quem é o sol? É Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Ele é o sol da justiça. Ele traz salvação sobre as suas asas. Aleluia. É Ele que traz a luz à nossa vida. É Ele que traz a bênção. É Ele quem nos ajuda. É Ele quem vem nos socorrer. Aleluia. Sabe por quê? Quando você olha para os montes, o que diz Salmo 121, se eu não me engano? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O sol, ele vem dos lugares, irmãos. Eu elevo para cima, porque é para cima que se pensa, é para cima que acredita, é para cima que você tem que olhar. É para Deus, não é para a terra, é para baixo. Toda vez que você pensar que você não pode, olhe diferente. Não olhe igual uma galinha olhando só para baixo. Olhe como águia. A Bíblia diz: e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Oh, Espírito Santo, é olhar para cima, é voar alto. Nunca foi sobre voar baixo, irmão. Sempre foi sobre voar alto. Sempre foi olhar com olho de águia. É sobre isso, igreja, amém? É sobre isso que nós estamos falando. Olhe adiante de você, amém? O que você passa hoje não poderá se comparar com a glória que será revelada no porvir. Tenha paciência, tenha calma, saiba esperar o tempo de Deus. Se coloque em pé. Salmos 40, coloque para mim versículo 1, irmão. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência e Ele se inclinou para e ouviu o meu clamor. É gritar mesmo, irmão. É clamar. Espere o tempo de Deus. Espere a hora certa. Imagine Davi, irmão, desceu o óleo aqui, ó. Desceu o azeite. Recebe, em nome de Jesus.
Sobre a tua vida tem uma unção, varão. Desceu o azeite, pastor Maxwell. E quando desceu o azeite, durou 40 anos. E é o Salmos 40 mesmo. Às vezes tem coisa que não vai ser da noite pro dia, mas vai ser coisa que vai durar eternamente, amém? De quem que veio a descendência de Jesus Cristo? Do Davi. Amém? Algo que durou para sempre vai durar até que ele venha, amém? Quero orar com você nessa noite. Feche teus olhos comigo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Deus, pelo poder da tua glória. Nós te louvamos, Deus, pela grandeza do teu nome. Porque te abaste, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele meu auxílio, Deus meu. Oh Senhor, às vezes nós se abatemos, Deus. Nós ficamos tristes, Pai, devido às circunstâncias. Cada dia mais satisfeito. Oh Espírito Santo, a irmã que está do lado do som, você mesmo, Deus está tocando no íntimo da tua alma. Tenho eu algo contigo na terra, minha filha. Eu estou tocando no teu coração hoje. Assim diz o Senhor, tu és a minha escolhida. Tu louvarás o meu nome nessa terra. Eu estou entrando aí no íntimo da tua alma, diz o Senhor. Coisas que ninguém vê, coisas que ninguém olha, mas eu, o Senhor, estou trabalhando aí dentro. Eu, o Senhor, estou te tocando de dentro para fora. Cada dia mais satisfeito. Oh Deus poderoso. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas. Somos seres humanos, ó Deus. Nós choramos, nós se entristecemos, nós te alegramos, nós cantamos, nós sofremos. Mas em todas as coisas o Senhor tem estado conosco, meu Pai. Tua palavra diz, não te deixarei, nem te abandonarei, diz o Senhor. Ele não esquece de nenhum dos seus, Ele não esquece de nenhum dos seus filhos, aleluia. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele não se esquece de você, aleluia. Ele está junto com você. Sabe essa angústia que está doendo aí dentro? Ele está aí com você. Ele pega você pelo colo. Ele te abraça, filha, nesse momento. E Ele diz, eu estou contigo. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és minha, diz o Senhor dos Exércitos. Feridas na alma. Deus está curando feridas na alma. Tudo que Deus pode. Ah, o mesmo que feriu, o mesmo que pode curar, aleluia. O mesmo que permitiu, o mesmo que abre a ferida, Ele cura a ferida nessa noite. Oh Deus querido, Deus maravilhoso. A beleza. Eu sei que a alegria vem, Senhor. A alegria vem, diz o Senhor, igreja. A alegria vem, pastor Maxwell. Não será só angústia, tristeza, diz o Senhor, pastor Maxwell. Alegria vem, alegria vem, alegria vem. Alegria vem, alegria vem, alegria vem. Alegria vem, alegria vem, alegria vem. Eu vou andando, chorando, semeando a semente, mas eu colherei os meus molhos com alegria. Eu colherei, aleluia, porque haverá o tempo de cantar, pastor Maxwell, haverá o tempo de cantar, haverá o tempo de cantar, igreja, haverá o tempo de cantar, aleluia.
não é só tristeza, não é só arar a terra, não é só sofrer para tirar pedra da terra, não é sofrer só para colocar adubo na terra, não é só sofrimento para arar, mas haverá alegria no colher, irmão. Haverá alegria na colheita, haverá alegria na colheita, haverá alegria na colheita. Aquele que vai andando e chorando, guarda isso, irmão, aquele que vai andando e chorando, ali levando as preciosas sementes, voltará com cantos de júbilo, colhendo seus molhos, seus feixes. Haverá o tempo de cantar. Amém, igreja. Passa a palavra quem tem direito nessa noite. Oh Deus poderoso, tu estás neste lugar, Espírito Santo. Que ainda tudo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Amém. Dá a mão pro seu irmão para fazer uma oração junto. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da vossa família, pastor Amanda, abençoe as crianças. Aleluia. Vamos voltar agora para orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Ó Deus, nós temos 3 noites aqui abençoadas. Fechamos com chave de ouro nessa noite, dizendo que não há Golias, não há adversidade maior do que o propósito do Senhor na nossa vida. Toda dor, todo ressentimento, toda mágoa, tudo aquilo que é lacuna, buraco aberto no peito de uma filha, de um filho, Pai. Eu não sei, Pai, tem guerras internas, paterna, materna, conjugal, física, sentimental, amorosa. Ó Deus, mas uma coisa é certa, que a nossa vida espiritual esteja alinhada em Ti. Fica conosco e nos abençoa, e nós Te agradecemos em ação de graça, em nome de Jesus. Queridos, a gente fez um fervo ali abençoado, tá? Ação de graça. Pastora Hilda, as demais irmãs e irmãos ajudaram a pastorar.